Doutor Bruno a gente entrou com um processo, a gente já protocolou para que ele tenha cidadania sul-matogrossense. Ele tem cidadania matogrossense, mas nós estamos pedindo a cidadania daqui, que ele já é bem nosso, né? Doutor Bruno, todos vocês já conhecem, tem um vasto currículo, gente que veio para regime próprio, para previdência, e acaba se apaixonando, e a gente se apaixona e fica, né? O doutor Bruno tem bastante artigos publicados, tem trabalhado em diversos cursos, diversas palestras, rodando esse país todo. É realmente uma preciosidade para a gente, nós sentimos muito honrados de, mais uma vez, tê-lo conosco nessa empreitada. Doutor Bruno, a turma é sua. Bom dia, gente. Queria iniciar aqui. Eu sempre inicio fazendo um agradecimento pelo convite de estar aqui. Mas hoje eu queria ampliar um pouquinho esse agradecimento à DIMPS, na pessoa do Michel, do Alexandre, porque eles me proporcionaram, estão me proporcionando nesse momento algo que é de fundamental importância para todos nós. Todo mundo que me encontra, que me procura, vem muito querer discutir o aspecto técnico, né, da Previdência. E eles me franquearam um tema que me permitiu sair um pouquinho desse tecnicismo, por mais que eu tente sempre me pautar pelo aspecto técnico, quando o assunto é regime próprio. Mas eu, como um profissional do direito, às vezes preciso ser chamado a esse tipo de situação. E isso para mim foi muito bom. E por isso fazer esse agradecimento um pouco diferente, né? E para começar, eu vou começar prometendo, tá? Não sou candidato, mas vou começar prometendo. Em que pese eu já estou com uma candidatura lançada aqui para me tornar cidadão sul-mato-grossense. Não vou ser longo, porque eu sei que está todo mundo querendo ir embora, né? Ninguém está com fome. Não. Então, assim, mas óbvio, né? Depois tem prêmio. Mas se todo mundo também falar assim, estou indo embora, eu levo os prêmios, porque meu voo é só mais tarde, né? A TV de 50 polegadas vai ser difícil, mas a gente dá jeito. Se ela chegou aqui, né, Nery? Ela, né, chega em Cuiabá também, a gente dá jeito. Bom, gente, você poderia só projetar a capa do nosso slide? Para falar desse tema, não sei se está comigo aqui, mas eu não sei se tem que passar por vocês aí. Deixa eu ver, peraí. Não, tem que passar por vocês aí. Para falar desse tema, eu queria fazer um convite para vocês. Vamos andar no tempo. Vamos avançar no tempo. Vamos imaginar que hoje é domingo, 7 da noite. Próximo domingo, 7 da noite. Nós já vamos ter a certeza de que a Argentina está na semifinal da Copa. E aí, como medida protetiva nossa, né, como medida, nós vamos tentar fugir de tudo isso. Imagina, a França na semifinal, a Argentina na semifinal. O risco do Haaland também está na semifinal. Para quem não sabe, o Haaland inspirou o Majin Buu. Tá? Quem não sabe quem é Majin Buu, assista Dragon Ball Z. Vocês vão saber quem é. Então, o que a gente faz? Vamos fazer o trivial, né? Vamos para o celular. Então, imaginem que vocês foram para o celular nesse momento. Você pode colocar para a gente o vídeo 1, por favor? Conseguiu aí? Aqui não tá com nós, não. Aí.
você puder fazer o som para a galera, mas senão ele tem legenda, tá? Então vocês lá na internet se deparam com esse vídeo, podem, se conseguiu produzir o som Con melhor. él, un juguete, pues al principio. Pero solo era algo que yo estaba tratando, no era algo que de verdad pensé que iba a oír un día como música. I hear the Lord. Holy Father, we are proud to present to you Tony Melendez. Yo soy Tony Meléndez y nací en Nicaragua, pero he vivido aquí en los Estados Unidos casi toda mi vida. Soy cantante, guitarrista. Vinimos aquí a los Estados Unidos porque había un niño sin brazos y la medicina de Nicaragua no estaba tan avanzada. Como yo nací así, sin los brazos, y una medicina que se llama talidomida, le dieron a mi mamá eso cuando ella estaba embarazada conmigo y por esa razón no tengo los brazos. Al principio yo estaba tan chiquito, no entendía que no tenía los brazos. Ya cuando estaba un poquito más mayor, ya los niños, no tiene brazos, gritaban, dolía el corazón, me dolía mucho. De joven yo tuve que aprender a usar estos pies. Y yo quería ayudarme solo, yo escribía con los dedos de mis pies, jugaba todo con los dedos de los pies. Tengo 2 hermanas y un hermano. Mi hermano y yo trabajamos juntos. Mi mamá y mi papá, ella todavía vive, mi papá ya murió. Pero yo veo ahora lo que ellos daron en ese tiempo de amor. Mi papá sacrificó mucho. Él dejó su país para traer a su niño. Él era el que me decía, Tony, tenés que tratar, tenés que hacerlo solo. Yo siempre soñaba de un día casarme, pero de joven las señoritas se corrían porque, ¡ay, un muchacho sin brazos! Pero al fin yo hallé a alguien. Mi Honey es lindísima, se llama Lynn. Para mí es fuerza, no voy a estar solo. Tuvimos que adoptar 2 niños porque no pudimos tener niños. Fuimos a El Salvador, donde nació mi papá, y adoptamos una niña. Y también fuimos a Nicaragua y adoptamos un niño. La música empezó de chiquitito. Mi mamá cantaba, mi papá tocaba la guitarra. Yo creo que yo decidí eso también. No lo puedo dejar como Sefina normal para yo poder tocar la guitarra. Pero al final la guitarra es diferente. Y yo practicaba tal vez unas 6 a 7 horas. Y con eso la música empezó a oírse como música. Dios me ha dado fuerza, Dios me ha dado a mi familia, Él me ha dado la música. Con mi música yo me siento bien conectado con mi Dios. Eso me ayudó a crecer, me ha calmado el corazón. La gente me ha preguntado, Tony, ¿por qué te sentís tan entero? Porque tengo estas cosas que me hace todo, tengo mi familia que es preciosa, mi corazón quiere bailar, quiere cantar, quiere vivir en la vida, porque en los ojos de mi Dios yo soy entero. Eres mi Dios, y en ti confiaré. Mi amor por ti. Holy Father, we are proud to present to you Tony Melendez. We fill the day with love. Today is like no other day before. Even more, you and I will never be the same. Vamos pro próximo vídeo. Mas depois vai ficar disponível se vocês quiserem ver até o final. Mas nós estamos na internet. Né? Quem que fica no Instagram assiste o vídeo até o final? Ninguém, né? Então posso. Aí o próximo vídeo. Meu amor! Tá bom, vamos pausar. Aí volta para os slides, por favor. Pausa e volta para o slide. Bom, vocês viram 2 vídeos, né? Estão lá na internet, lá no Instagram, no TikTok, onde vocês quiserem. Põe lá nos slides, por favor. E aí vocês vão dar mais uma chance para a rede social. Aí vocês encontram essa foto. Contaminados pelo clima da Copa do Mundo, qual é a primeira coisa que vem à cabeça de vocês depois de verem os 2 vídeos e essa foto? É por isso que meu passivo atuarial não diminui.
É o que vocês pensam na hora. No primeiro caso, olha a situação do cidadão, trabalhando, tal. O segundo caso, aquele velhinho lá, pelo amor de Deus, ele não pode estar aposentado. O cidadão vai viver até os 100. Como é que você faz? E sabe o que é pior? Não tem ninguém aí, né? Ainda tem um ministério me cobrando isso aqui, ó. Eu tenho que ter equilíbrio financeiro e atuarial. As minhas receitas presentes e futuras têm que garantir a solvência e liquidez do regime, ou seja, tem que ser suficiente para pagar as despesas de hoje e de amanhã, daqueles 3 que vocês viram ali, tá? Imagina que tem lá no seu regime. Pois bem, nessa hora, para não dizer nem que é o anjinho bom, nem que é o anjinho ruim, vem aquele pensamento. A solução é reformar, é mexer na lei. A lei que meu regime fez está branda demais, eu que ainda não fiz, preciso fazer. E aí, gente, é que talvez nós esquecemos justamente do que se busca com esse tema. Nós focamos nos números e esquecemos que, antes de tudo, estamos falando de pessoas. Para não dizer que estamos falando de nós. E focados em números, nós pensamos em prolongar o tempo na ativa. Pensamos em diminuir o tempo recebendo benefícios. E pensamos em ter proventos que correspondem àquilo que efetivamente você contribuiu. E por que você está falando isso, Bruno? Porque se você fizer uma análise não jurídica, mas uma análise de todos os textos reformatórios pelos quais nós passamos até agora, todos eles partem dessa lógica. E tem lógica? Claro que tem lógica. Por quê? Porque a Previdência nos ampara no momento de contingência social. No momento em que nós estamos precisando de amparo, de retorno daquilo para o que contribuímos. Um deles é a idade avançada, para não dizer a velhice. Mas nós temos que ter em mente que eu não posso ficar mais tempo aposentado do que trabalhando. Não é isso? Então, teoricamente, eu deveria contribuir por mais tempo para receber, vou usar uma expressão sem qualquer juízo de valor, mas para receber durante aquele último período, aquela última sequência, ou, como já estou sabendo, não vi, mas estou sabendo, como fez o Tiago aqui, o último pedaço da fita métrica. Para quem assistiu, né? O último pedaço da fita métrica. E óbvio, né? Eu também não posso, viu? Fiquei sabendo já virou notícia. Já virou notícia. E eu vou te falar, na coluna social, não foi na página policial, não. Foi na coluna social. Ficou bom. É isso aí. Aqueles programas sociais, né? Veja como foi a noite de ontem, né? A doutora Ademir já deu um feedback de alguns aí. O que acontece? Você parte desse pressuposto. E óbvio, né? Gente, você passou a vida inteira guardando. O que você tem que receber tem que ser proporcional àquilo que você guardou. Mas será que é isso que nós fazemos? Ou será que é isso que efetivamente está no texto? Vou dar alguns exemplos reflexivos. As idades de aposentadoria têm aumentado. Já se discute a compulsória aos 80 anos. Ah, Bruno, mas é a compulsória. Só fica lá, até lá quem quiser. Mas aumentar a idade da compulsória é pressuposto para aumentar a idade mínima da voluntária. Porque hoje nós já estamos ali beirando a casa de 64, 65. Se você aumentar para 70, 71 a voluntária sem ter uma compulsória maior, daqui a pouco você está ali empatando praticamente. Né? Nós estabelecemos na reforma, e aí questões que vocês estão ouvindo em discussão, que
A aposentadoria por exposição a agente nocivo, que é uma aposentadoria que visa proteger a saúde do trabalhador, ou o risco, né? A saúde do trabalhador, tem idade mínima. Então, eu brincava muito quando eu ia dar o exemplo, que a regra era 60 anos e 25. Você imagina que esse médico entrou na medicina aos 20 anos, né? Mas ele vai ter que ficar até os 60 e ele é uma pessoa muito dedicado e ele quer continuar, e ele é cirurgião cerebral. E aos 59 anos, e aí você teve um problema cerebral. E aí você procura esse médico e chega lá, ele está com 59 anos de idade. Já tem, como ele entrou com 20, ele já está operando há uns 39 anos. E você recebeu a recomendação de procurá-lo porque você precisa fazer uma cirurgia no cérebro. E você entra no consultório e ele vai te cumprimentar e ele te cumprimenta. Bom dia. E você vai operar com ele. Talvez porque ele ainda não teve a opção de se aposentar. Porque ele precisa ficar até os 60. Aí o Supremo vem e derruba. Não tem idade mínima. Por outro lado, a gente coloca na reforma que quem se aposenta por invalidez tem direito a 60% do que vai da sua média. Mas isso sobe 2% por ano acima de 20. Então, o cidadão que ficar 25 anos recebe 70% da sua média. E o Supremo vem e fala que isso vale. O que isso significa? Isso significa que justamente o que nós estamos falando aqui é algo que cada vez mais se permeia no âmbito da Previdência. O grande debate hoje, quando se fala em Previdência, é qual o caminho a trilhar? O econômico ou o social? Quem é da área do direito sabe. Existem ministros no Supremo Tribunal Federal que falam: eu defendo o direito constitucional econômico. E outros que dizem: eu defendo o direito constitucional social. E dependendo do dia, um derruba a idade mínima na especial e dependendo do dia, o outro mantém a invalidez por 70% da média. Por quê? Porque talvez nós precisemos, antes de tudo, também fazer essa reflexão de que estamos diante de uma situação onde os números são fundamentais. Porque eu sempre digo, a Previdência quebra? A Previdência quebra? A Previdência vai quebrar? Uma hora o município não tem mais recursos para pagar. Vai quebrar. Senhores, desculpa, eu não acredito. Agora, o sistema previdenciário, se nós deixarmos, ele quebra a sociedade. E não em que sentido? Não no sentido que nós estamos pensando, não vai ter dinheiro. Não. No sentido de que nós temos que nos lembrar que tudo aquilo que entra no regime próprio, além da contribuição normal, é recurso que deveria estar na educação, na saúde, né? Na segurança, em outras áreas também fundamentais para nós, segurados de regime próprio, mas não enquanto segurados, e sim enquanto sociedade. Então, antes de nós lutarmos por um sistema, ou melhor, o grande fundamento de lutarmos por um sistema equilibrado não é diminuir custo, é garantir que nós, enquanto sociedade, tenhamos mais recursos. Porque nós também temos esse aspecto que nos baliza e que nos conduz. Contudo, no entanto, todavia, quando a gente pensa em trabalhar com equilíbrio justo, né? Trabalhar com justiça, lembra dos 70%? Eu encontro isso aqui, falava até sobre isso hoje, né? Pessoal muito bravo. Não, alguém ontem falou, porque você acredita que o cara ganha 18 mil, ganha 20 mil? Gente, tá aqui, ó, uma pesquisa que eu levantei,
né, em 2023, a média de remuneração. No município, a média de remuneração é 3.280 no executivo, 3.560 no legislativo. Lá em 23, né? Não mudou muito de lá para cá. E é Brasil todo, tá? Ok. Aplica 70% em cima disso. Porque o inválido vai embora com isso. Pouco importa qual é a doença, tá? Se ele for inválido, seja independente da causa, com isso que ele vai. E aí, é a hora que a gente lembra que os direitos, ou a Constituição também tem que nos garantir os direitos sociais. Educação, saúde, alimentação, moradia, transporte, lazer e segurança. Mas antes de tudo, quando nós pensamos na idade avançada, a gente pensa nisso. Envelhecer com dignidade, saúde e qualidade de vida. E aí eu vou mais a fundo. Vocês que lidam mais com regime próprio e previdência do que eu, né, têm escutado muito. Você está preparado para viver até os 100 anos? Posso mudar a pergunta? Considerando esses pressupostos, considerando a realidade que a gente vive, né? Vamos mudar a pergunta. Quem aqui tem condições de viver até os 100 anos? Não fala, porque dependendo, você pode ser pivô de uma reforma previdenciária. Porque se você ia aposentar com 60, quer viver até os 100, já dá 40 anos a mais, você não contribuiu por tudo isso, tem que fazer reforma. Tá? Mas essa é uma reflexão. E aí, eu diria para vocês que talvez nós precisássemos sim de uma próxima reforma. Mas uma próxima reforma que, pensando nos números, pensasse também nos aspectos de gestão, para que nós não precisássemos mais ficar ouvindo o gestor previdenciário dizendo que tem inadimplência. Coisa básica, né? Não tem repasse. Qual a sanção por não ter repasse? Eu botei na minha lei, vamos ser sincero, franco, eu botei na minha lei que se o município não repassar, eu posso ir lá reter no FPM. Quem aqui conseguiu aplicar isso na prática? Mas está na sua lei. Aí o gerente do banco fala assim, ó, na minha lei, na sua lei, não afeta a gente, porque a gente é instituição federal, a lei tem que ser nacional. Se você não trouxer aqui um documento assinado pelo prefeito autorizando, eu não libero. Você vai ficar 6 meses sem falar com o prefeito. Quando você falar, estou com a agenda aqui, quero a agenda, prefeito. Que a secretária fala, para quê? Para assinar um documento. Manda aí, para a gente dar uma olhada. Manda ele dar uma olhada no documento. 6 meses sem o prefeito atender. Está errado? Está certo? É a situação financeira que o município vive. Então, talvez, e aí nós ouvimos o Adilson, por exemplo, falar na quarta-feira, na abertura, de uma possível discussão sobre um fundo garantidor para o sistema, que vai estar sendo feito lá no Guarujá. E aí não estou entrando no mérito da proposta, mas estou aqui trazendo a reflexão. A próxima reforma, será que ela, não em números, tá, gente? Porque, por exemplo, uma das formas que nós usamos para amenizar o problema financeiro dos regimes próprios foi autorizar os aposentados e pensionistas a contribuir. Inclusive sobre tudo que supere um salário mínimo, ou seja, ele vai sair da ativa para a inatividade e vai continuar pagando quase a mesma coisa. Tá? E o Supremo diz que pode, pelo menos acima do teto. Abaixo do teto ele está discutindo ainda, mas diz que pode. Porque equilíbrio atuarial, equilíbrio financeiro, preciso, o regime é solidário, você não paga só para você, todos os fundamentos vocês conhecem. Mas será que hoje o sistema exige uma nova reforma? Muitos dizem que sim. Agora eu faço a outra pergunta. Será que hoje o sistema comporta uma outra reforma exclusivamente voltada para o segurado? Eu tenho minhas dúvidas. Será que nós não corremos o risco de voltarmos lá
em quando Eloy Chaves fez os primeiros esboços de uma previdência, no sentido de que a aposentadoria era inalcançável, porque você tinha uma regra que dizia que o cara aposentava aos 40 anos. Pô, mas 40 não é pouco, mas o cara vivia até 32. 33 era inalcançável. Somente Highlander. Quem assistiu Highlander? Vão revelando a idade aí, vão entregando. Eu perguntei, eu falei de Dragon Ball, todo mundo ficou quieto, porque não quis entregar a idade. Porque quem assistiu Dragon Ball, por mais que seja adolescente, está na faixa dos 40, 50 no mínimo. Né? Quem viu Majin Buu desde o início, antes do Haaland nascer, quem viu Majin Buu está na faixa dos 40, 50. Ele não parece com o Majin Buu? Não no início, mas naquela fase, depois que ele fica fortão lá, não parece? Cara, Majin Buu, pode confessar, Alexandre, você assistiu, eu sei que você assistiu. Ah, você não assistiu Dragon Ball? Tá bom. Tá. Eu sei que não é da sua época, tá bom. Então, senhores, para efeitos de números, conjugados com o fato de que, por trás de cada centavo previdenciário, cada processo previdenciário, nós temos uma vida em nossas mãos, o que seria uma reforma ideal? E o que seria mais? O que seria uma conduta ideal? Eu sempre dizia, lá nos primórdios, quando eu ainda tive coragem de ser gestor, porque hoje vocês são muito corajosos, né? Então, quando eu tive coragem lá atrás, eu sempre dizia o seguinte: senhores, o horário de expediente é das 8 ao meio-dia, das 2 às 6. Vocês têm que trabalhar dentro do horário de expediente. Ah, eu vou ficar até mais tarde. Não precisa ficar até mais tarde. Isso aí não é produtivo para você. Mas eu gostaria de que, nesse período, das 8 ao meio-dia, das 2 às 6, vocês tivessem um único pensamento. Quantos processos vocês têm? Ah, eu tenho 20 processos para analisar. Então, você tem na sua mão 20.000 vidas. Desculpa, 20 vidas, no mínimo. Não são processos. Porque aquele processo só materializa o pedido de pensão, o pedido de aposentadoria de alguém que está louco por uma resposta. Ou que muitas vezes está precisando de uma resposta. Então, sob esse aspecto, é que eu acho que a gente precisa dar uma virada. Virada não radical. Ah, não, então agora pouco importa os números, o que importa é o servidor. Não. Mas pensar naquela balança inicial do equilíbrio, ponderando a necessidade financeira com a necessidade humana. E se no final você achar que o número deve prevalecer, perfeito. Mas é como eu sempre digo, tenha certeza de que essa decisão sua foi por convicção. Olha, o número prevalece sobre o humano. Apesar da Previdência ter uma única finalidade, que é garantir o ser humano quando ele precisa. Até porque essa mudança de conceito nossa, ou essa enxurrada de números, ela causou o que eu sempre digo, uma mudança do principal conceito que nós temos. O que é se aposentar? Ou melhor, vou fazer uma pergunta que eu já fiz para muitos de vocês aqui. Quem aqui quer se aposentar? Pode levantar a mão. Quer se aposentar? Me ajuda, Tiago? Você é aposentado. Pode vir aqui, pode vir aqui. Vou pedir uma ajuda. Vou fazer uma entrevista. Por favor. Estamos aqui para a Rádio RPPS. O senhor conseguiu o direito, vai se aposentar a partir de hoje. Então, a partir de segunda-feira, o senhor está em casa. Em casa. Não vai mais ao trabalho e vai ficar só em casa. O que você tem a dizer sobre isso? Acabou minha vida. Oh, mas você não queria aposentar ainda agora? Então, o que você pretende se você vai se aposentar hoje? Se você pudesse se aposentar hoje, o que você pretenderia? De coração? De coração. Continuar trabalhando. Então, você não quer se aposentar. Você quer, provavelmente, deixar uma atividade
e passar a outra. Ou uma renda passiva, né? Ou uma renda passiva. Uma renda passiva. Obrigado. Imagina. E por que eu faço isso? Porque essa é a nossa vontade em regra. Porque o conceito de se aposentar é se retirar. É ir para casa. Meninas, imaginem seu marido em casa o dia inteiro. Meninos, imaginem você em casa o dia inteiro sujeito à vontade dela. Independente do detergente, doutor, não ia ter salvação. Diz que muda até o nome, né? É? Você vira o Jaque. Como assim? Já que não faz nada, águas Verdade, flores. verdade. Já que não faz nada, né? Verdade. Então, o que é se aposentar? O certo é eu ir para minha casa, arrumar uma atividade. Por isso que quando vocês chegam aí, encontram aquelas praças mais antigas, a mesinha da praça tem um tabuleiro, para o cara poder ir para ali 5 horas da tarde, né? Agora tem as atividades, então. Mas não. Esse conceito de aposentar que esse personagem nos representa, está mudando para isso aqui, ó. É eu, servidor público, me aposentar e trabalhar por aplicativo. E a corrida dele é boa lá, ó, 26 centavos. Tá certo que é de dólar, mas é 26 centavos. Seja por questões financeiras, seja por questões pessoais. Nós mudamos o conceito do que é se aposentar. E aí, até pelo... Já falei até demais, né? Eu digo para vocês o seguinte. Saiam daqui hoje. Já estão revoltados com o Mbappé. Vão revoltar com o Haaland. Vão ficar bravos com o Messi. Mas segunda-feira, quando chegarem no instituto, tentem, na medida do possível, equilibrar finanças e pessoal. Não o seu. Né? Porque esse é impossível quase, né? Porque, por exemplo, você chega em casa, né? Vou economizar esse final de semana, né? Vamos sair, né? Então, acabou a economia. Mas equilibrar na nossa conduta previdenciária o pessoal e o financeiro, o humano e o financeiro. Porque aí, para fechar, lembrem-se, a previdência existe para proteger o humano. Então, ela vai muito além dos números. Obrigado, gente. Obrigado, doutor Bruno, mais uma vez, muito importante, as suas colocações nos levam a uma reflexão. A gente diz, estamos aí lidando com vidas, realmente, é gente que está atrás daqueles papéis, atrás daquele processo, né? A gente precisa conseguir enxergar um pouco mais, né? Enxergar, ir além, realmente além dos números. Alguém tinha levantado o que? Não, só estou... Não, tranquilo. Então, que é importante que a gente faça isso. É importante também, né, de que a gente consiga explicar para as pessoas o porquê que a regra é assim, por que ele está levando aquilo, né? Muita gente tem aquela história, né? Mas eu paguei a vida inteira por isso, né? Hoje, você pagando 14, o teu patrão pagando 14. Estamos dizendo hoje, né? Para você fazer 100, né? Para fazer 100%, que seria uma remuneração, você precisa 3 contribuições, mais de 3 contribuições. Então, se você contribuir 30 anos, né? Cada 3 garantiu 1, você garantiu, no máximo, 10 anos, né? Então, são algumas coisas também para a gente poder refletir. Né? O sistema é justo ou não é justo? Essa construção nós vamos fazer ao longo do tempo. A gente precisa fazer ao longo do tempo. Está se melhorando isso, né? De que, em 1966, quando unificou os sistemas, praticamente você precisava ter idade. E 3 anos de contribuição podia aposentar. Você precisava de 36 contribuições para poder aposentar se tivesse idade.
Não significa que quem contribuiu por 3 anos, né, se aposenta, se ele pagava naquela época 8%, você multiplica isso por 36 meses, não dá 300%, que seria 3 remunerações. O que contribuiu não paga 3 meses de benefício, né? Mas são situações que veio assim, nós estamos nesse balaio para poder consertar isso. Tiago, é contigo. Muito bom. Assim, ó, eu vou fazer uma pequena contribuição em cima do que o doutor falou e uma salva de palmas de novo, né, para os 2 palestrantes, que eu acho que os 2 arrebentaram. Mas você pode voltar 3 slides? O doutor Bruno falou uma coisa muito importante, que vocês precisam fazer uma reflexão. E nós estamos num grupo aqui de debate. Mestre, você consegue projetar e voltar 3 slides? 4 slides, eu acho. Obrigado. O objetivo desses eventos, perfeito, é aquele ali. À frente. Mais um. É esse. Não, mais um. Mais um. Não, pode ir para frente. Esse aí, volta. Volta um. Esse. O doutor Bruno falou muito bem sobre uma reflexão. E qual é o nosso objetivo num evento desse porte, nesse nível? Reflexão. É dar a vocês o poder de voz. Porque o Bruno, eu, o doutor Ademir, todos os palestrantes que vieram aqui até agora, eles colocam uma pulga na orelha de vocês, e vocês têm que ser a voz que defende esse segmento. O objetivo é vocês discutirem isso, vocês refletirem e falar, até onde nós vamos? O que nós precisamos fazer para ser melhor? Esse é o ponto. E aqui eu quero trazer uma reflexão muito importante sobre os 2 aspectos, né? A responsabilidade previdenciária. É indiscutível que a expectativa de vida está aumentando. Aquela régua que eu trouxe aqui, que a expectativa de vida é 76 anos, já passou. Nós estamos vivendo cada vez mais. Os atuários estão brincando, dizendo que nós estamos esquecendo de morrer, né? Porque a saúde está cada vez melhor. Isso é um ponto muito positivo. Mas quando a gente olha para o lado previdenciário, isso é um desastre. Quem que vai bancar essa brincadeira? Então, essa é a primeira reflexão. A segunda reflexão, que eu não vou dizer o que é certo ou o que é errado, é sobre esse fundo garantidor, que, a princípio, é uma coisa fantástica, incrível, maravilhosa, vai proteger todo mundo. Mas eu quero que vocês façam uma reflexão. Eu ouvi, quando comentaram aqui rapidamente, vamos cogitar a ideia, e eu acho que as ideias têm que ser cogitadas, mas elas têm que entender por que elas existem ou por que não existem. Vocês sabem por que existe o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC? Sabem o objetivo? O objetivo é para pequenos investidores entrarem no mercado financeiro, pequenos investidores sem conhecimento de mercado financeiro, entrarem e ficarem protegidos. Vocês sabem a origem do dinheiro do FGC? Alguém tem ideia? Não é. É do dinheiro de cada investidor que investe. O investidor tira o dinheiro para investir num fundo de investimento. 0,00 alguma coisinha desse dinheiro que o investidor colocou é retirado e vai para o fundo garantidor de crédito. Ou seja, eu tirei desse bolso e eu pus nesse bolso. Quando a gente cria um fundo garantidor de crédito para pequenos investidores, ele faz total sentido porque ele vai proteger aquele cara que nunca ouviu falar em investimento na vida dele. Os RPPS, eles estão num outro nível. Eles entendem de investimento. Eles precisam entender de investimento. Grandes investidores têm a necessidade de entender grandes investimentos. Vocês precisam dominar. E eu não estou dizendo que tem que descartar o FGC para RPPS. Mas eu quero dizer que vocês criarem um fundo garantidor de crédito para garantir 250 mil, vai adiantar para um RPPS que tem um patrimônio de 50 milhões? Não. Ah, não, então vamos aumentar a garantia. Tudo bem, então você está tirando desse bolso e colocando nesse bolso. E mais uma coisa assustadora que eu quero colocar para vocês refletirem, não estou dizendo que é certo ou errado, é para vocês refletirem sobre esse item que o Dr. Bruno colocou muito bem. O FGC comprova a incompetência na análise de investimento. Para um pequeno investidor, ok. Para um RPPS,
Não rola. Vocês não são incapazes de analisar. E mais uma. Nós, com FGC, a gente comprova a capacidade de um banco fazer uma desgraça dentro de uma instituição, dentro de um RPPS. Porque alguns bancos que vieram e fizeram rombo, eles usaram o argumento que, mas até 250 mil você está protegido. Se der errado, você está protegido. Eles usaram esse argumento. Galera, foi só essa reflexão para não estourar mais ainda o tempo que já está estourado. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, doutor Bruno. Obrigado, doutor Ademir.